você for ver em relação à atitude e às posses que esta mulher tinha, ela deu muito mais do que todos os outros. Se você for olhar por um olhar a respeito de proporção, ela deu muito mais. Então, queridos, Deus olha a quantidade sim, mas Ele olha a quantidade segundo as suas posses e a motivação do seu coração. Certo? Então, queridos, hoje nós temos uma oportunidade de ofertar, de entregar os seus dízimos, as suas primícias. Mas sonda aí o seu coração, deixa o Espírito Santo falar contigo, porque você tem que ter uma atitude segundo as suas posses e com uma motivação correta, de cumprir e agradar a Deus, cumprir a palavra e agradar a Deus. Amém, queridos? Então, ficam à vontade em pegar o envelope ali no display, seja direcionado ao que você vai fazer hoje. Fica à vontade. Gostaria de pedir, por gentileza, para alguém pegar um envelope de oferta para mim, por gentileza. Aleluia. Vamos lá. Queridos, eu senti no meu espírito aqui de falar uma coisa. Talvez alguns de vocês já prestaram atenção assim, que em 90% do ano, eu pego, sempre quando pego um envelope ali no display, eu pego um envelope de oferta. E eu sei que isso chama atenção, principalmente porque faço parte da liderança. Talvez alguns de vocês, por que ele só pega envelope de oferta? Ele nunca pega envelope de dízimo, eu não vejo. Eu acho que eu vi uma vez ele pegar só envelope de dízimo. Queridos, deixa eu explicar uma coisa. Eu dou o meu dízimo, sim. Eu cumpro com a palavra, sim. Mas, em alguns momentos, e a maioria deles, em secreto. Eu cumpro. Eu dou. Eu uso o momento aqui, na igreja, para dar as minhas ofertas. Mas as minhas primícias e o meu dízimo vai para a igreja, mas de uma maneira diferente. Que vai para o mesmo endereço que vão de vocês, igualzinho. Mas é um particular meu. Amém? Glória a Deus. Desculpa eu dar esse esclarecimento, mas eu senti no meu espírito de fazer isso. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer e glorificar o teu nome, Senhor Jesus, por este momento de ofertório, e te pedimos que o Senhor possa multiplicar, Senhor, na vida de cada um. Senhor, que nós possamos ter experiências com o Senhor mais profundas a respeito de estar entregando os nossos dízimos, as nossas ofertas, Senhor, as nossas primícias. Que o Senhor possa trazer experiência, Senhor Jesus, a cada uma das pessoas, Senhor Jesus, a cada um dos teus filhos, Pai, para que possamos verdadeiramente desfrutar, Senhor, do teu melhor, Senhor, que é isso que o Senhor nos promete. Pai, eu quero glorificar e te agradecer em nome de Jesus. Amém? Podem trazer os seus dízimos, podem trazer as suas ofertas. Glória a Deus. Estava já me esquecendo. Se você hoje, você não trouxe aí o valor que você gostaria de ofertar em espécie, você tem a oportunidade também de entregar lá o seu dízimo, a sua oferta, lá na maquininha, lá fora, lá na cantina, de forma que você possa conseguir
fazer aquilo que está no seu coração. Aleluia. A pastora já subiu. Ela está com vontade. Ela está... Eu não vou... Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu acho que eu não vou falar, não. Ela falou que eu posso falar. Do jeito que ela subiu assim, igual o pastor Marcelo, quando sobe, que ele comeu prego, e ele está a fim de cuspir fogo. Aleluia, glória a Deus. Queridos, ela não sabe, mas eu vou tomar mais 5 minutos dela. O Espírito Santo te falou? Falou não. Queridos, nós, como igreja, e nós, como presbitério dessa igreja local, nós gostaríamos de dar as boas-vindas à pastora Adriana, a retomada dela, as atividades ministeriais. Ela esteve aí por um período, ela teve que deixar um pouquinho as atividades, porque ela foi contemplada com gêmeos, foi abençoada com gêmeos, e esse período todo foi necessário para que ela pudesse se adaptar aí a nova vida com 2 tarefas, não é? E nós gostaríamos de te dar as boas-vindas e dizer que nós estamos assim com muita vontade de poder voltar a te ouvir, tá? Voltar a ouvir aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Eu tenho certeza e convicção que durante esse tempo o Espírito de Deus renovou muitas coisas no seu coração, sabe? E o que eu sinto no meu espírito para te dizer é o seguinte: deixa Deus te usar da maneira que Ele quer, que você vai ver grandes coisas acontecendo de maneira extraordinária na sua vida, porque aquilo que Deus colocou aí dentro, Ele mesmo vai tratar de tirar para fora para abençoar vidas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Existe um fogo aí dentro que está ardendo e uma vontade, e essa vontade vai ser multiplicada. Amém? Ela vai ser multiplicada. Navegue nas águas do Espírito, porque o Deus Todo-Poderoso está pronto para poder te guiar. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, e para isso, nós gostaríamos de marcar esse momento. Quem é que trouxe máquina fotográfica? Coloca aí logo, liga ela aí. Nós gostaríamos de marcar este momento, e em nome da igreja, nós gostaríamos de te presentear de forma que pudesse ficar marcado esse dia. Amém? Então, por favor, glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Peraí. E a selfie? Toda a igreja vai participar. Cadê? Tira outra, peraí, fecha uma pouquinho. Aí. Glória a Deus. Peraí, Inés. Vem cá. Aleluia. Gostaria que o Inés fizesse uma oração. Amém? Pelas boas-vindas. Estenda suas mãos para cá. Abençoar a nossa pastora. Amém? Pai querido, Santíssimo, quero, em nome de Jesus, Senhor, te agradecer por esse dia, por esse momento, Senhor. A bem verdade, Senhor, é que ela nunca esteve ausente, Senhor. Talvez não estava aqui presente, mas ela cuidava da igreja e cuidava de nós lá onde ela estava, Senhor.
com as preocupações, com as responsabilidades de pastorear essa igreja junto com o pastor Marcelo, Senhor. Nós queremos nesse dia, nesse momento, Pai, te agradecer pela vida da pastora Adriana, pela nossa pastora, Senhor, e te honrar, Senhor, e honrar a vida dela, porque nesse período ela esteve protegendo a família dela, guardando a família dela, trazendo uma base para os seus filhos, Senhor. E agora, Pai, com essa base formada, com as crianças melhor preparadas, Senhor, ela pode sim, Senhor, ter a disponibilidade, ainda que não 100%, mas um pouco mais de disponibilidade para cuidar dos outros filhos dela aqui, Senhor. Nós queremos pedir, assim como o Sérgio falou, Senhor, todo o depósito, Senhor, que o Senhor tem colocado no coração da tua filha, da tua serva, Senhor, que ela possa, através do teu Santo Espírito, Senhor, derramar sobre as nossas vidas, Senhor, porque nós cremos e acreditamos, Senhor, e testificamos aquilo, Pai, que o Senhor colocou sobre a vida dela, Senhor, toda a unção, toda a graça, Senhor, e nós pedimos, Senhor, usa a tua filha mesmo para nos cuidar, para nos pastorear, para nos dirigir, Senhor. Abençoa a vida dela, Senhor, abençoa a vida do pastor Marcelo, a vida dos filhos, Pai, em nome de Jesus, do Christian, do Eric, Senhor, e nós cremos, Senhor, que realmente será um novo tempo para nossas vidas, Senhor, nesse momento, Senhor, que a tua filha estará novamente, Senhor, junto com o pastor Marcelo, conduzindo-nos, Pai, na missão que nós temos aqui, nesse local, aqui através dessa igreja, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, que eu lhe agradeço. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. É com muita alegria que eu venho hoje compartilhar a palavra de Deus com vocês. Não é uma tarefa fácil para mim, dividir do mesmo púlpito que o Marcelo, porque eu me converti ouvindo as pregações dele, sempre fui muito tocada por elas. E eu entendo que é uma grande responsabilidade estar aqui e exercer essa função que hoje eu vou exercer. Mas nesse tempo que eu estive em casa, cuidando, né, do fruto da palavra de Deus, que disse: enchei a terra e multiplicai, porque a minha parte eu fiz, né? Eu tenho aprendido e aprendi muitas coisas de Deus. Foi um tempo que Deus me guardou e tratou os meus sentimentos e cuidou de mim quando eu cuidava dos meus filhos. Eu sou muito grata a Deus por essa igreja, por vocês, queridos irmãos, que oraram por mim, intercederam por mim e que não deixaram de crer no meu ministério, que hoje estão aqui. Eu sou grata especialmente àqueles irmãos que estavam aqui no último culto de domingo, e que o Marcelo anunciou que eu pregaria hoje, mesmo assim você veio. Então, Deus te abençoe e possa recompensar a sua fé. Eu tenho aprendido com Deus, não só por meio da palavra, mas por meio das experiências da vida. E, por incrível que pareça, meus filhos têm me ensinado muitas coisas, né? Coisas boas e coisas que eu vejo que, como fruto da humanidade deles, não são coisas tão boas. Como vocês sabem, eles têm a mesma idade e gostam muitas vezes das mesmas coisas. E ontem eu fui brincar com eles e tinham 2 carrinhos, um azul e um verde, né? Até que foi a Karine e o Ricardo, não sei se eles estão aqui ou em dia de férias, foi eles que deram para eles gostam muito dos carrinhos. Então o Eric pegou o carrinho azul, porque ele sempre tem os carrinhos azuis, a cor azul, as coisas de cor azul são dele, as coisas de cor verde são do Christian. E ele pegou o carrinho azul e o verde. E eu falei: não, Eric, esse é do Christian. Não, mas eu quero os dois. Né? Ele não fala tão bem, mas fala os dois. Aí ele pegou e se mandou correndo do irmão. Aí o Christian foi atrás dele para pegar o carrinho de volta. Falou: não, esse é do Christian. Ele não só pegou o carrinho azul, o verde, como ele pegou o azul também, porque ele queria os dois. E eu vejo que, muitas vezes, nós somos assim também, e os seres humanos são assim. Nós temos dificuldade em nos satisfazer com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos, com o país, com a cidade, com a temperatura. Há pouco tempo estava muito frio, nós estávamos de férias, estava muito frio. E a gente reclamava: nossa, que frio, né? Não dá para sair com as crianças na rua.
E esse frio, e garoando, e o menino vai ficar doente, não dá para sair, mas que frio. Aí nós chegamos aqui nesse calor torrencial. Meu Deus, que calor! Que coisa terrível, meu Deus do céu, que calor impossível. Como é que as crianças vão aguentar? Não dá nem para deixar sair de casa, porque elas vão derreter. E eu vejo que nós somos assim muitas vezes. Que nos falta o contentamento. Que nos falta estarmos satisfeitos com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos e com aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Para isso eu gostaria de ler 1 Timóteo 6,6, se os irmãos puderem abrir. Que diz o seguinte, 1 Timóteo 6,6. Quem não abriu? Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Aqui piedade quer dizer ser homem de Deus, fazer a obra de Deus com contentamento. Nós vemos que em todo lugar que nós vamos, nós ouvimos as pessoas falarem a respeito de como a vida delas poderia ser melhor, como as coisas poderiam ser diferentes. Há pouco tempo atrás eu fui a uma consulta médica, um médico de um hospital muito famoso, né, ele parecia assim, ter uma proeminência entre os médicos. Enquanto ele me examinava, né, examinava meu pé, um ortopedista, ele falou, o que você, né, em que você se formou e tudo? Eu falei, eu me formei em Direito e tal. Ele eu deveria ter estudado para ser advogado. Aí eu falei, você acha? Não, eu ia me dar muito bem como advogado. Porque como médico, você veja, eu tenho que ter 3 empregos para sustentar a minha família. Aí eu fiquei pensando, os filhos dele devem comer ouro, né? Mas tudo bem, no nível que ele gostaria que a família fosse sustentar. Então, ele tinha 3 empregos. E ele falava, se eu fosse advogado, minha vida seria diferente. Eu não teria que trabalhar tanto, eu não teria que ficar horas, fazer plantão, eu não teria que ver, né, às vezes, as pessoas estão doentes, em sofrimento. Minha vida seria diferente. Eu fiquei só olhando, né? Falei, você acha isso mesmo? Não, eu tenho certeza. E eu achei aquilo muito interessante, guardei, e até estava comentando com algumas pessoas aqui. E aí, outro dia, novamente, uma pessoa se aproximou e falou, puxa, eu estou cansado do meu emprego, porque o meu emprego não me deixa fazer a obra de Deus. Eu quero servir a Deus, mas eu trabalho demais. Eu não consigo servir a Deus no meu emprego. Eu queria ser pastor. Irmãos, eu quis rir, né? Mas eu não quis assim desprezar o desejo da pessoa de vir para o ministério. Tudo bem que a motivação não era assim a mais certa. O entendimento a respeito de por que ele deveria vir não era o mais certo. Eu falei, você queria ser pastor? Porque pastor, você veja, ele pode ficar só adorando a Deus. Ele fica lá na igreja, aleluia, aleluia. Né? E ele pode só ter contato com irmãos. Só ter contato com pessoas de Deus. Ele não precisa se misturar com o mundo. Ele só lida com crente. Vocês estão entendendo, né? Eu falei, você queria ser pastor? Porque pastor, ele pode ter tempo para ler a Bíblia. Ele pode ter tempo para visitar os enfermos. Ele pode ter tempo para fazer coisas que eu gostaria muito de fazer e não posso. Aí eu, falei, tá bom, vamos orar então, né? Quando a gente não quer, às vezes, falar a verdade assim muito forte, a gente fala, vamos orar, né, para ver se Deus traz o entendimento para a pessoa. Então, você já sabe, né? Se você vier falar alguma coisa assim muito fora da casinha, a gente fala, vamos orar, você já entendeu, né? Só que a pessoa não tem entendimento, que pastor, houve problema quase o dia inteiro. Né? É maravilhoso ser pastor, não estou dizendo isso. Mas a pessoa ignora uma realidade do que é aquela função. Ela não entende que em tudo, em todas as profissões que ela escolher, vai ter um preço a pagar. E aí, eu tenho certeza, se esse médico fosse advogado, ele ia estar insatisfeito, ele ia querer ser médico. Se essa pessoa fosse pastor, ele ia estar insatisfeito, ele ia querer ser empresário. Sabe por quê? Porque o empresário recebe da empresa.
Empresário tira férias a hora que quer. Só que ninguém lembra que o empresário paga os impostos. Ninguém lembra que o empresário ele não pode mais tirar férias, porque ele tem que pagar os funcionários. E assim vai. E assim é a nossa vida. E a gente vive nesse mundo de descontentamento e nem às vezes percebe. A gente vê na televisão, né, os comerciais, que, né, o objetivo principal, né, milhões e milhões de reais são gastos nisso, para mostrar como o que a gente tem não serve e como o que eles estão vendendo vai fazer a gente feliz e aquilo é bom. Outro dia eu estava com o Marcelo assistindo TV e eu fiquei assim, eu comecei a dar risada. Eu falei, será? Né, será que é isso mesmo? Você entendeu o que eu vi? Era assim, era um comercial de cerveja, né? E aí ele estava, né, um coitado, um homem feio, né, assim, fisicamente feio, tudo feio, assim, meio descabelado. De repente ele pegava uma cerveja e abria a cerveja. E aí o mundo à volta dele mudava. Um bar se abria, mulheres bonitas chegavam, aquela música, um DJ na praia. Assim, chegou o paraíso, porque abriu a cerveja. E eu fiquei olhando aquilo e falei, mas será? Como é que faz um negócio desse? Né, a ideia é, você compra e você consome essa bebida, você toma essa cerveja, e sua vida vai ser o que você sempre quis que fosse. Apenas compre essa cerveja. Aí o fulano vai lá e compra a cerveja. Ele abre a cerveja, não aparecem as mulheres, não aparece o bar, ninguém canta para ele. E ele fala, bom, quem sabe se eu comprar outra. E aí, meus irmãos, só se ele entrar num coma alcoólico, porque isso nunca vai acontecer. Mas é assim que eles tentam nos vender as coisas, fazer com que nós estejamos insatisfeitos. Eles tentam agora vender o carro, né? O carro agora, um carro não é mais vendido porque o carro é bom. Não é mais vendido porque o carro tem 4 portas ou 2 portas. O carro é vendido agora porque você liga o carro e um monte de desenho começa a aparecer e as pessoas na rua param para olhar você. E aquilo vai te fazer uma pessoa popular. Porque você vai andando naquele carro e as pessoas vão entrando e você vai fazer amigos. Você compra o carro e faz amigos. Aí a pessoa compra o carro, sai dirigindo até Osasco e não faz nenhum amigo. E ela continua insatisfeita. E muitas vezes nós, como cristãos, que não somos tão influenciados, né? Não somos tão, mas de uma certa maneira nós somos, porque nós estamos lá assistindo. Nós, cristãos, achamos que as coisas externas vão nos trazer o contentamento e a satisfação. Nós achamos que se a nossa vida estiver como nós gostaríamos que estivesse, nós vamos estar contentes e nós vamos estar felizes. Mas, irmãos, a natureza do ser humano é essa. E Paulo já falava sobre isso em Romanos. Que a carne milita contra o espírito. A carne nunca pode ser satisfeita. A nossa alma, quanto mais nós a alimentamos, mais ela tem fome. Agora, não são só os comerciais que fazem isso com a gente. Né? Nós que somos cristãos falamos, não, mas eu nem assisto tanta TV, então eu não sou tão influenciado. Mas nós também conseguimos encontrar um jeito de, muitas vezes, nos manter nesse estado descontente. E nós fazemos isso, por exemplo, quando nós nos comparamos. A gente se olha no espelho e a gente vê que tem pessoa mais magra, mais alta e mais bonita. Fala, puxa vida, eu queria ser tanto mais magro, mais alto, mais bonito. Mas a gente nunca pensa, tem gente mais baixa, mais gorda e mais feia. A gente sempre pensa ao contrário. Fala, puxa vida, eu queria ser tão diferente. Né? O Roy e a Soraya já estão rindo para mim e falou, você não é mais magro porque você não quer, né? Brincadeira. Mas a gente vê que esse sentimento de descontentamento, que esse sentimento de que se eu tiver isso eu vou ser feliz, se eu for assim eu vou ser feliz, não é uma novidade. Se vocês abrirem em Mateus 28,
vocês vão ver que quando nós nos comparamos com outras pessoas, quando nós colocamos a nossa vida diante da vida de outras pessoas, a matemática é exata, nós vamos ficar insatisfeitos. Porque o que a gente imagina que as pessoas são, o que a gente imagina que a gente gostaria de ser, às vezes nem é aquilo. Mas a nossa alma, por se alimentar nessa questão de se comparar, de falar, puxa, mas a outra pessoa é tão, né, mais legal do que eu queria ser como ela. Em Mateus 28, não apareceu, mas vocês trouxeram a Bíblia. Mateus 28. 28, o que é isso? Então vamos ler. Desculpa, Mateus capítulo 20, versículo 8. Não é Mateus 28, né, irmãos? Eu estou afastada, mas eu não desviei, viu? Eu li a Bíblia. Vamos lá, Mateus capítulo 20, versículo 8. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e vindo até os primeiros. Apareceu? Pode. Agora 29. Isso. Chegando, pois, os que tinham ido, cerca da hora 1/10, receberam 1/10 cada um. Mais um, agora o 10. Vindo então os primeiros, pensaram que haviam de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam 1 denário cada um. Esse versículo eu sempre fiquei pensando, mas será que não é injusto que eles trabalharam mais e receberam menos? Né? A gente fica pensando, será que eles não deviam ter recebido mais? Irmãos, eles foram contratados por aquele valor. Eles aceitaram. Então, não foi que falou, olha, você vai trabalhar por isso e ponto final. Eles foram chamados e foram, vocês aceitam esse pago por esse trabalho. E eles aceitaram. E os que vieram depois receberam a mesma coisa. De quem que era o dinheiro? Do Senhor, da vinha. Ele não pode pagar quanto ele quer para quem ele quer? Os trabalhadores não tinham concordado em receber aquela quantia? Por que então eles estavam se comparando com aqueles que chegaram por último? Porque isso faz parte da natureza humana. Nós também temos que tomar esse cuidado. Puxa, mas Deus age tanto mais na vida daquela pessoa. Puxa, mas, né? Eu já até ouvi uma vez uma pessoa falando, ai, Deus se manifesta tão poderosamente na vida daquela pessoa, acho que ele foi mais pecador do que eu. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí dá vontade de falar, irmão, você quer desviar e voltar para ver o que acontece? Só que se Jesus voltar no meio do caminho, você não volta mais, né? Você fica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas comparações. A gente vê que essas pessoas que estavam lá trabalhando no campo, trabalhando para aquele senhor, receberam aquilo que era justo. Mas por eles se compararem, eles não acharam que era o suficiente, eles ficaram descontentes. A gente vê também os discípulos fazendo isso. Jesus tinha acabado de ser cobrado imposto, no versículo 17 de Mateus. Ele tinha acabado de ser cobrado imposto, e um peixe tinha acabado de ser pescado, e moedas tinham saído da boca do peixe. Que milagre espetacular! E logo depois, enquanto ele estava reunido com os discípulos, ao invés de eles comentarem sobre o milagre, eles estavam discutindo quem ia ser maior no reino de Deus. Não, porque eu vou me sentar ao lado de Jesus, porque eu mereço. Ah, não, você não fez tanta coisa que nem eu fiz. E eu acho interessante que Jesus falou para eles, vocês sabem o que vocês estão pedindo?
Vocês sabem o que eu vou passar para me assentar onde eu vou me assentar? Vocês querem mesmo passar por esse sofrimento? E às vezes a gente se compara com as pessoas sem saber o que elas passaram, sem saber como Deus está tratando a vida delas, o que Deus quer fazer, qual é o propósito. E assim a gente fica descontente com o que a gente tem, com o que a gente é. Porque a gente se compara. Irmãos, sempre vai ter alguém melhor. Eu vou dar uma notícia para vocês. Sempre vai ter alguém mais alto, mais bonito, mais inteligente do que você. Sempre. Sempre vai ter alguém que prega melhor do que eu. Sempre vai ter alguém que faz o que você faz melhor do que você faz. E isso não é motivo para você desprezar o dom que Deus te deu. E quem você é. E a beleza que Deus te deu. E a singularidade da sua personalidade. Como nós vemos que aqui muitos desprezaram. Uma outra questão, né? Eu me lembrei de uma história muito engraçada. Eu vi, certa vez, que o homem colocou uma casa à venda, né? Porque todos os amigos dele, essa história eu vi nos Estados Unidos, porque o americano é muito assim de se comparar, né? Deus prosperou eles muito, mas, infelizmente, essa prosperidade, às vezes, embota o entendimento. E o fulano queria uma casa melhor, porque todos os amigos dele tinham uma casa melhor. Minha casa não é em condomínio fechado, como eu gostaria, e tal, e tal. Aí ele anunciou a casa dele. E aí, passando um tempo, ele começou a procurar casa. Falou, bom, se a minha casa vender, eu tenho que ter uma outra casa que eu preciso ir, então vou começar a procurar casa. E aí ele achou uma casa que ele gostou, ligou para o corretor, né? Ele conhecia todos os corretores na região. Falou, olha, eu acho que eu achei uma casa, só que não tem foto, né? E eu queria que você me levasse lá, porque essa casa, assim, ela é tudo o que eu preciso. Aí o corretor falou para ele, falou, é referência tal? Falou, essa é a sua casa. Essa é a casa que você mora. Quer dizer, ele já tinha o que ele queria, mas ele não estava satisfeito, né? Um outro meio que nós nos tornamos descontentes é quando deixamos o desejo desenfreado nos dirigir. O desejo pelas coisas que não são lícitas, o desejo pelas coisas desse mundo. E muitas vezes nós fazemos isso por meio dos nossos olhos. Eu me lembro muito daquela passagem de Caim e Abel, que Deus fala para Caim, Caim, esse desejo você tem que dominar. Olha que o pecado bate à sua porta, cabe a você dominá-lo. Você tem que dominar esse desejo. A gente vê que Eva olhou para a fruta, o fruto, olhou para a árvore da vida e a desejou. Ela não precisaria ter comido. Se naquele momento do desejo ela tivesse falado, eu desejei, mas opa, isso não me é lícito. Eu não devo fazer isso. Nós vemos que Davi contemplou com os olhos algo que ele gostou e ele desejou. E ao invés de dominar aquele desejo, ele foi satisfazer o desejo. Então, nós como cristãos, nós temos que entender, muitas vezes nós vamos ser tentados? Vamos. Mas cabe a nós dominar os nossos desejos. Porque quanto mais nós desejamos, menos nós valorizamos aquilo que nós temos. Ah, eu quero, né, ter um carro novo, porque esse meu carro é engraçado, quando a gente fala que quer ter alguma coisa nova, a gente fala desprezando o que a gente tem. Eu quero ter um carro novo porque esse meu carro, o porta-mala é pequeno. Eu quero ter um carro novo porque esse meu carro, ai, como ele é feio, dá vergonha de levar os irmãos. E a pessoa nunca leva irmão nenhum para lugar nenhum. Ah, não, mas é por causa do carro. E nós vemos tantas outras passagens bíblicas que falam a respeito desse desejo. Né? Nós vemos em Josué, quando Acã viu a capa, viu o ouro, e ele desejou. E quando ele viu aquilo, ele pensou, bom, se eu tiver aquilo, eu vou estar satisfeito.
Mas, irmãos, nós podemos ter toda a riqueza desse mundo. Na nossa alma sempre vai querer mais. Por que os ricos trabalham tanto? Por quê? A gente sempre fala, né? Desculpa, irmão, mas eu vou falar uma coisa que eu espero que vocês não se ofendam. Como eu não vou pregar domingo que vem, até quando eu for pregar de novo, vocês vão esquecer. Se você fosse rico, você ainda ia querer mais. É mentira que se você tivesse o que você está falando que você queria, você ia estar contente. Não é verdade. Não é verdade. Vocês sabem que o Hermínio de Moraes morreu recentemente, né? Um exemplo em muitas áreas. Não em todas, mas em muitas áreas. Vocês sabiam que ele trabalhava até os sábados? Vocês sabiam que ele nunca faltou no trabalho? Ele precisava fazer isso? Ele já não tinha o suficiente para desfrutar com a família dele? Irmãos, não adianta dizer que se você tivesse 1 milhão, você ia deixar no banco, ia colocar para render, ia só viver dos frutos daquilo, porque não ia ser suficiente, você ia querer mais. Sabe por quê? Você ia conhecer coisas melhores e ia querer mais. Está escrito na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Quantas mulheres tinha Salomão? Eu não quero ser indiscreta, né? Salomão devia ser do norte do país, né? Porque não é possível ele querer ter um harém. Não era suficiente quantas mulheres ele já tinha? Ele começou a mandar vir mulher Se tivesse em Marte, acho que ele mandava vir de Marte. Começou a se casar com mulheres de fora, que trouxeram idolatria, que trouxeram práticas pagãs, que trouxeram costumes pagãos, que contaminaram a terra, que contaminaram o povo. Por quê? Porque ele não estava satisfeito com o que tinha. E Salomão tinha. E tinha muito, e tinha de tudo. Essa falta de contentamento é peculiar à alma humana, mas cabe a nós fazer como Davi fez depois. Minha alma, vá ao seu descanso, você não me domina. Quem manda aqui sou eu, não é você que manda em mim. Né? Às vezes eu faço isso com meus filhos, quem manda aqui sou eu. Eles olham para mim e dão risada, acho que nem entendem o que eu estou falando. Uma outra maneira que nós nos tornamos descontentes é quando nós temos expectativas erradas. E essa, eu acho que é a pior maneira. Quando nós experimentamos o maior nível de descontentamento da nossa vida. Porque os discípulos esperavam que Jesus ia restaurar o reino de Israel. Israel. Eles achavam que eles iam reinar. Porque isso era agradável à alma deles. Eles achavam que Jesus ia por todos os inimigos, falar, todo mundo vai cair morto aqui e vocês vão reinar, seus príncipezinhos. Por que os judeus não receberam Jesus? Né? Existe todo um contexto espiritual, existe todo um contexto social. O carpinteiro. Eu estava lendo as histórias bíblicas para os meus filhos, toda manhã a gente faz um cultinho, eu estava lendo para eles, eu não leio mais Jonas, porque eu estou com a alma ferida, e eu estava lendo sobre o nascimento de Jesus agora, porque eu pensei, mostrar que a mulher fica grávida, né? E a neném está dentro da barriga, apesar dele insistir que é o Jonas. E eu estava pensando, falando, meu Deus, que absurdo, para a nossa mente, que Jesus, o Salvador de toda a humanidade, nasceu numa estrebaria. Que absurdo! Ele tinha que ter nascido, no mínimo, no Einstein. Acho que essa era a expectativa dos judeus. Jesus tinha que ter, no mínimo,
nascido no lugar mais nobre? Como é que ele foi ser filho de um carpinteiro? Pessoas de origem simples? Porque não é assim que Deus mede as pessoas, não é assim que Deus vê as pessoas. Enquanto nossas expectativas não estiverem de acordo com as expectativas de Deus, nós vamos nos frustrar. Quando eu me converti, desculpa se eu conto muita história, porque às vezes eu me empolgo, mas quando eu me converti, eu falava assim para Deus: Deus, eu sei como resolver todos os meus problemas, eu só preciso de alguém que faça. Se o Senhor fizer assim, 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 vai dar tudo certo. Então eu tinha expectativa que Deus ia resolver meus problemas como eu achava que tinha que ser. Então o Senhor manda essa pessoa para lá, manda essa pessoa para cá, e abre essa porta, e fecha essa porta, e não sei o que lá. E aí os dias foram passando, e a pessoa não foi, e a porta não se abriu, e a porta não se fechou. E eu fiquei pensando, isso aqui deve ser brincadeira, né? O que está acontecendo? Porque as minhas expectativas em Deus não estão sendo cumpridas. Porque não eram as expectativas de Deus, não era assim que Deus queria. E às vezes, irmãos, a gente tem a expectativa de que Deus vai mudar a nossa mulher, o nosso marido, os nossos filhos, né? Eu tenho uma parente, minha mãe sabe de quem eu estou falando, depois ela vai brigar. Então, depois do culto, vocês vêm falar comigo para ela não poder brigar. Que ela tem um marido muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom o marido dela. Para os padrões da humanidade toda, ele é muito bom. Inclusive por estar casado com ela até hoje. E ela reclama que o marido não é romântico o suficiente, que o marido nunca chega em casa num cavalo branco. É mais ou menos isso. Eu sei que é absurdo, mas assim, o marido não faz aqueles atos de loucura, de amor. E a mulher assim, é uma senhora, né? Para não dizer que é uma velha de uma idade avançada, é uma senhora, assim, bem senhora. E fica descontente, outro dia falou que ia se separar. Eu fiquei prestando atenção, eu falei, hã? Falei, essa daí vai ter uma surpresa, hein? Porque o príncipe dela vai virar sapo. Se ela acha que vai encontrar alguma coisa diferente, ou melhor, ela está muito enganada. Mas ela fica descontente. O marido é bom pai, o marido é trabalhador, ele supre todas as necessidades. Pode não ser aquela pessoa, ai, meu amor, você chegou em casa, que saudades, que unhas bonitas, que cabelo bem cortado, né? Eu ainda não conhecia algum marido que fosse assim, então. Não é o normal, não é o natural, as expectativas estão erradas. E enquanto ela não ajustar as expectativas com relação ao marido, ela não vai ser feliz. E nós, muitas vezes, somos assim. Nós gostaríamos que os nossos maridos fossem diferentes, nós gostaríamos que as nossas mulheres fossem diferentes, mas enquanto as nossas expectativas não forem ajustadas, nós não seremos felizes e contentes no nosso casamento e na nossa família. E aí eu quero fazer um parênteses. Eu não estou dizendo que o seu marido é o diabo vestido de ser humano. Eu não estou dizendo que você não deve orar, que você não deve clamar. Eu não estou dizendo que você deve se conformar com a situação ruim em que você vive. Eu só estou dizendo, você tem que ter expectativas acertadas com relação ao seu marido, à sua família, levando em conta quem ele é, levando em conta o que Deus pode fazer na vida dele e na sua vida. E se nós conseguirmos ter as expectativas corretas, com certeza nós não iremos nos frustrar. Irmãos, vocês precisam ver quantas pessoas frustradas com Deus a gente encontra por aí. Não porque eu achei que Deus ia fazer crescer um terceiro braço em mim. Coisas absurdas, assim, não como essa, né? Porque ninguém é lagartixa. Não porque eu achei que Deus ia trazer a coisa mais comum. Eu achei que Deus ia trazer o meu marido, e Deus não trouxe. Você não foi atrás dele? Não foi, né? Como assim? Deus ia trazer. Tem gente que nem orou para vir o marido.
Ou vinha a mulher e fica com a boca cheia de dente aberta, esperando chegar. Expectativas erradas. Agora, se você tem dúvida, se você é uma pessoa descontente, porque fala, mas eu não faço isso, mas eu não faço aquilo, né? Eu acho que eu sou contente. Então, eu vou falar algumas coisas, você avalia aí, não levanta a mão, né? Não precisa vir aqui na frente, tá bom? Mas só avalia aí no seu coração. Primeiro, 1 Coríntios 10:10. Se você murmura, não porque meu marido, porque ele chegou, não porque minha mulher comprou a 10ª bolsa. Ela nem tem lugar onde pôr a bolsa. Estava dentro do orçamento, o dinheiro era dela, para ela gastar com o que ela quisesse, mas ela comprou mais uma bolsa. Para que mais uma bolsa? Ela só tem 2 braços. Não porque meu marido ele entrou com o sapato sujo em casa, eu já falei para ele que eu não gosto que entre com o sapato sujo em casa. E porque ele entrou com o sapato sujo, depois ele tirou a camisa suja, depois ele tirou a calça suja, e ele pisou com a meia suja no nosso quarto. E eu não gosto que faz isso. Então, se você é essa pessoa, vai se arrependendo aí. Depois, se você tem inveja do que os outros têm, fala, puxa vida, olha só aquilo que ela tem. Se eu tivesse isso, eu seria uma pessoa contente. Depois, se você é uma pessoa extremamente ansiosa, meu Deus, o que vai acontecer? Vai chover. Não, mas a previsão do tempo hoje não é chuva. Mas essa semana vai chover. Filipenses 4:6-7. Não andeis ansiosos. Se você é avarento, Provérbios 28:22. Sabe por que as pessoas são avarentas? Porque elas têm medo que vai faltar. Sabe por que elas têm medo que vai faltar? Porque elas não confiam em Deus. Porque elas estão descontentes com o que elas têm. Elas acham que não é suficiente. Então, elas retêm. Para ver se algum dia elas vão ter o suficiente. Quando, e aí é uma alfinetada de Malaquias, não minha, quando você dá o que te sobra a Deus, é porque você está descontente. Porque você fala, bom, eu não tenho o suficiente nem para mim, não tenho para dar. E essa é uma coisa recorrente, sabe, irmãos? Eu, antes de casar com o pastor da igreja, eu fui membro. Pastor João Marcos, querido, que está aqui, ele lembra que eu fui membro da igreja. Então, eu falo isso sim, eu sempre gostei de ser uma pessoa doadora, e sempre tentei. Nem sempre consegui, mas eu sempre tentei. E uma conversa que eu ouço há 12 anos, 12, 13, uns 14 anos, é que assim que eu consegui acertar as minhas contas, assim que eu conseguir me estabilizar financeiramente, aí eu vou dar o meu dízimo. Então, se você é essa pessoa, é porque você está vivendo um forte descontentamento. Mas, irmãos, nós não precisamos viver descontentes. E nós podemos aprender com uma pessoa que, para mim, além de Jesus, é o meu grande herói. Nós podemos aprender com uma pessoa que nos mostra toda a sua fragilidade, toda a sua força, todas as suas experiências, que é Paulo. E eu queria pedir para colocarem lá em cima Filipenses 4, a partir do versículo 10, que Paulo aqui é aprisionado, acorrentado, açoitado, tendo sofrido maus tratos, achando que estava perto da sua morte, quando recebeu uma ajuda financeira dos filipenses, que são os macedônios, que antes de tudo eles se doaram, Vocês lembram daquele versículo? Que eles eram tão... não tinha... Sim, eles se doaram antes mesmo de doarem as coisas. Ora, muito me regozijo no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, andáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Pode ir seguindo. Eu li em um lugar que diz que fazia 10 anos que eles não tinham tido a oportunidade de enviar esses recursos a Paulo. Não digo isso por causa da necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Pode passar mais um, por favor.
Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer a necessidade. E aí no 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, aqui Paulo fala a maior lição sobre contentamento. A revelação do século sobre contentamento. Que é a seguinte: eu aprendi, por meio das situações, a estar feliz, a estar contente, a viver com contentamento. Deus me ensinou a ter fartura e a ter falta. Por meio das experiências eu aprendi que não importa o que eu tenha, não importa a situação que eu esteja, não importa se as pessoas gostem de mim ou me odeiem, minha suficiência vem de Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, enquanto Jesus não for tudo para nós, nós nunca teremos tudo. Enquanto Jesus não for tudo o que nós precisamos, nós nunca teremos o que nós precisamos. A única maneira de nós nos contentarmos, a única fonte do nosso contentamento é Deus. E Paulo entendeu isso. Ele entendeu que as circunstâncias haviam ensinado ele, e em nenhum momento Deus havia desamparado ele, mesmo em meio aos sofrimentos. E se tem alguém aqui, porque eu tenho certeza que tem, que está passando por uma situação difícil, essa é a sua oportunidade de se segurar em Deus, de se agarrar em Deus e dizer: eu posso tudo naquele que me fortalece. Porque o meu Deus, como disse Paulo, segundo as suas riquezas, cuidará de você e suprirá todas as suas necessidades. Enquanto nós dependemos de outras coisas, enquanto nós dependemos de outras fontes para estarmos contentes, nós vamos ser infelizes. É possível ser feliz enquanto nós estamos aqui na terra, enquanto nós passamos por tribulação. Mas para isso nós temos que depender de Deus. Nós temos que esperar em Deus para nos suprir de tudo aquilo que nós precisamos. Irmãos, os homens não podem fazer nada por nós. Os homens não podem preencher o vazio da nossa alma. Não podem suprir as nossas necessidades por completa. Só Deus pode. Paulo fala aqui, e esse versículo é algo muito poderoso, porque às vezes é usado como mágica, né? Posso tudo naquele que me fortalece. Paulo não está dizendo aqui, Deus de repente vai derrubar Nero e o Império Romano vai para o colapso. Mas Paulo disse, sei ter abundância e sei ter necessidade. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus tem que ser a nossa suficiência. Deus tem que ser a nossa fonte de contentamento. Irmãos, se nós nos lançarmos nas mãos de Deus, os nossos sentimentos, a nossa alma, o nosso coração, as nossas aflições, Deus irá suprir as nossas necessidades no tempo dele. A palavra de Deus diz o seguinte, que Deus não nos deixará e não nos desamparará, mas Ele cuidará de nós. E a palavra de Deus é verdadeira. Eu me lembro, para encerrar, eu me lembro do Salmo 73. E era uma pergunta que eu sempre fazia quando eu me converti, que Asaf falava, Senhor, por que os maus prosperam? Senhor Deus, por que os maus parecem ser tão felizes? Pode pôr aqui, 73, 21, Salmos. Salmo 73, 21. Todo o tempo Asaf vai falando, né, dos acontecimentos. E aí no 21 ele fala o seguinte, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Por quê? Porque ele deixou o que os olhos dele viam, as comparações que ele fazia, tomarem conta da alma e dos sentimentos dele, e ele disse, isso é injusto. Mas aí ele fala o seguinte, era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras a mão direita.
Tu me guias com o teu conselho e depois me receberá em tua glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? Irmãos, que hoje nós possamos falar a Deus: Senhor, a quem tenho eu no céu, senão a ti? Tu és a minha suficiência, Tu és o meu suprimento. O Senhor é tudo o que eu preciso, e tudo que eu tenho, que eu preciso, vem de Ti. Tudo que eu preciso receber, Senhor Deus, que venha pelas Tuas mãos. Que hoje, irmãos, o nosso coração possa estar contente, porque nós temos a liberdade de poder estar aqui. Nós temos a liberdade de poder cultuar a Deus num país livre que nos permite fazer isso. Que hoje nós possamos estar contentes, irmãos, que nós temos uma família, se não temos pai, mãe, mas temos irmãos em Cristo, que nos amam, que cuidam de nós, que às vezes nos esquecem, mas nós continuamos contentes, porque sabemos que Deus é o nosso escudo, é o nosso refúgio. Amém? Eu queria que vocês se colocassem de pé, eu queria chamar os irmãos que servem a ceia aqui à frente. Eu entendo que a mensagem de hoje é muito propícia à ceia, porque tudo que Deus precisava fazer por nós, Ele já fez. Nós já fomos abençoados em todas as regiões celestiais, com todas as sortes de bênção. Não falta a Deus fazer nada por você. Tudo que Ele precisava fazer, Ele já fez. Tudo que nós precisávamos, nós já temos. Nós já temos a salvação. E por mais que o que vivemos aqui parece não ser a plenitude da vontade de Deus por causa das dificuldades, que nós estejamos contentes, porque nós sabemos que esse não é o nosso fim. Porque nós sabemos que Deus nos receberá na sua glória. Assim como Asaf disse: Senhor, quem tenho eu no céu além de ti? O Senhor me receberá na sua glória, e eu serei eternamente contente, eu serei eternamente feliz. Amém? Eu gostaria de pedir aos irmãos, que são bem rápidos, nós vamos ministrar uma canção de adoração a Deus, enquanto os queridos irmãos servem a ceia, e depois nós juntos vamos orar e vamos nos alegrar pelo que está representado aqui, que é o pão. Eu sempre quis tomar nesse copinho. Que é o pão, né, que representa o corpo de Jesus moído por nós, que é o suco de uva, que representa o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, que nos comprou por um preço tão alto, que nos tirou de um futuro de desgraça. Esse pão moído, esse pão que representa o corpo de Jesus, que foi moído na cruz, que nos trouxe saúde, que fez com que nós pudéssemos declarar: todas as minhas enfermidades foram levadas na cruz do Calvário. Que hoje nós recebamos essa ceia, irmãos, com ações de graças a Deus, assim como Paulo fez. Eu muito me regozijo, porque hoje é um dia de celebração e de alegria, porque nós temos muitos motivos para celebrar. Amém? Graças eu te dou, Senhor, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, bendito do Senhor, e pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, meu Rei. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano
foram servidos. Aleluia. Vamos erguer aos céus. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor Deus. Porque tudo que nós precisávamos, o Senhor nos deu. Nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, porque em Ti nós temos toda a nossa suficiência, todo o nosso suprimento, toda a nossa provisão. Nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, porque não importa o que aconteça em nossas vidas, o Senhor faz com que estejamos contentes. Senhor, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda, Senhor Deus, que tudo dê errado, nós nos alegraremos em Ti, porque Tu és o Deus da nossa salvação, e nós não dependemos das circunstâncias. Por isso, Senhor Deus, Te damos graças por esse pão, por esse suco, que representam, Senhor Deus, o Teu corpo moído na cruz, o Teu sangue derramado por nós. Nós recebemos, Senhor Deus, com gratidão, Te exaltando e Te adorando. Aleluia. Vamos comer o pão. Podem tomar o suco. Aleluia. Glória ao Teu santo nome, Senhor Deus. Nós Te damos graças, Senhor. Senhor Deus, sabemos que o Teu sacrifício em vão não foi por nós. Sabemos, Senhor Deus, que esse preço pago, Senhor Deus, fez uma obra tão maravilhosa em nossas vidas. Sabemos, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus que cuida de nós. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus, eu abençoo vocês para terem uma semana de vitória. Que nessa semana vocês possam experimentar o contentamento de Deus na vida de vocês e possam se alegrar com o que Deus está fazendo, com o que Deus é na vida de vocês. Em nome de Jesus, vão na paz, vão na graça e até domingo que vem. Eu venho te